Sejam todos muito bem-vindos. O Senhor abençoe sua vida. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Nós vamos ler 3 porções do capítulo 1. Nós vamos ler esse primeiro capítulo 1, 2 versos, 6 e 7. E depois vamos de 12 a 18, depois de 27 a 30, para a gente ter aqui uma dimensão completa do texto e que a gente tenha uma compreensão mais apurada aqui daquilo que está aqui e que Paulo quis transmitir. Quero pedir, não perdão, né, mas justificar um pouco aí da minha voz, está um pouco nasal. Eu estou desde quarta-feira, meu corpo meio estranho, na quinta eu fiquei estranho mais um pouco e na sexta de vez eu fiquei bastante ruim. Então, ontem e hoje eu estou trabalhando na minha recuperação. E estou bem, estou um pouquinho zonzo, um pouquinho fraco. Então não deixa o meu abatimento só físico, não tem nenhum abatimento da minha alma, só o meu abatimento físico mesmo, te levar não, tá bom? Então se você, só para ficar mais claro, você vai ficar aqui me escutando. Então, meu irmão, olha que texto maravilhoso, e ele é extremamente necessário para a nossa caminhada com Deus. Eu amo Filipenses, eu já vou falar por quê. O motivo pelo qual eu respeito demais essa carta e prego muito nela também. Muitos textos, né, vocês me ouvem dizer, mas você vai ver que tem um carinho especial, porque tem uma proposta especial em Filipenses. O apóstolo, quando Paulo escreve essa carta, ele tinha um coração, alguma coisa tinha nele que o levou a escrever essa carta. Vamos ler? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vocês. Por que é justo? Perguntas ao texto. E ele responde: porque eu estrago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesses pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade, também isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Uau! 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que muito para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isso da parte de Deus. Amém? Vamos ler só completar. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Jesus. Perdão, era até o 30 mesmo. E não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Que o Senhor nos fale em nome de Jesus. Esse texto aqui, iniciamos nele e lemos essas porções para a gente falar de um tema. Nós vamos falar de defesa da fé. Meu irmão, preste atenção
e se você ainda não perdeu a sua inocência, perca agora, que o evangelho ele é sempre uma fé combatida. Passam as gerações, passa a história, e ela está aí para que comprove. Nunca o evangelho conseguiu fazer amizade com o mundo. E quando eu digo mundo, não pensa em funk, forró, rock, não. Pensa num sistema. A Bíblia, quando fala mundo, vamos amadurecer. Quando ela fala mundo, ela está falando de um sistema perdido, um sistema que se criou e se rebelou contra Deus, aonde o pecado entrou, aonde tem o governo do pecado, aonde tem todo um transtorno acontecendo. O mundo, ele que jaz no maligno. Se a gente for pensar que a palavra mundo é assim simplista, Deus amou o... Então, como que faz isso? É só para a gente entender que quando a Bíblia fala de mundo nesse contexto, está falando de um sistema de rebelião, um sistema contraditório, totalmente à verdade de Deus. Agora, você sabe o que é frustrante? Eu olho os evangélicos hoje, eu olho o nosso país, e eu digo para você, nós não estamos prontos para combater o que vem. E vem, é isso que eu quero que você entenda. Até o dia de Cristo é uma agenda na Bíblia. Você entendeu isso aqui? Até o dia de Cristo, a igreja tem que estar pronta. Até o dia de Cristo, Deus tem que ter completado uma obra na nossa vida. Porque Jesus vem, é o dia com D maiúsculo. Não sei se você viu na sua Bíblia e prestou atenção nesse detalhe do verso 6. Então Jesus está vindo, não podemos negar isso. Só que com a vinda de Cristo vem transtorno sobre o mundo. Os últimos tempos são tempos sombrios, são tempos difíceis. Vai acontecer coisas específicas para esse momento, essa agenda chamada o dia de Cristo, os fins dos tempos, esses momentos que antecedem a vinda do Senhor, com toda a alegria que a gente espera dessa vinda, esse dia também traz transtorno. E se você ainda não se despertou para isso, se desperte. Nós já estamos falando e comparando o Brasil com mundos, mundos não, mas com nações que a gente chama de pós-cristã. Tem pastores que fazem parte de uma agenda maligna que, isso aqui a gente vai ter que falar, que politizaram o evangelho, tornaram o evangelho militância política. E o que esses pastores têm dito? Ouvindo um pedaço de um podcast, eu me assustei. Quando eu vi que era o cara, eu cliquei, porque eu estou de olho nesses caras. E o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, olha, o Brasil, ele já está se comparando com alguns países pós-cristãos. E eles tentaram vincular isso com o fato da igreja ter, e eu vou falar muito sobre isso hoje, se politizado do lado da direita. Existe uma ideia hoje de que ser cristão é ser de direita. Se para você alguma coisa... Os mais simples, esquece isso que eu estou falando. Isso aqui é para pessoas talvez que ficam se enchendo dessas ideologias e falando, eu sou de direita, eu sou conservador, eu penso no progresso não a partir da moral, eu não vou de forma alguma abrir mão de costumes, valores, então eu tenho que votar no determinado político, eu tenho que, vamos falar no português claro, eu tenho que ser bolsonarista, eu tenho que ser sempre Bolsonaro, para sempre Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o país, é o cara da direita conservadora. Mas o outro lado também é verdade, eles denunciaram o rigor, a forma arbitrária com que a igreja se voltou para o bolsonarismo. Mas e o lulismo? E também o outro lado que se vendeu a uma agenda que tenta trazer muitas ideologias malignas para o nosso meio, como sociedade, e não é brincadeira ou não é piada a gente olhar para a sociedade hoje e perceber que existe uma pressão para que a fé evangélica ela perca a sua voz. E eu estou te dizendo o seguinte, quando você tenta discipular alguém, sentar com essa pessoa e falar do amor de Deus e falar de tudo que Deus fez e de tudo que Deus cobra, as pessoas já não querem. Elas querem o benefício da fé, mas elas não querem entender que a fé tem seus poréns, os seus preços a pagar. Eu não gosto muito desse termo, mas tem que ser por aí. Que depois da consciência que Jesus ilumina, a gente começa a perder coisas, não ganhar. Então nós vamos falar de Filipenses nesse tema, defesa da fé,
Porque se você não é alguém que entendeu a gravidade do contexto que você está, meu irmão, eu não quero ser seu pastor te guiando para o desvio. Eu não quero ser seu pastor te desorientando, falando para você entrar no mundo da magia e falar, nós somos do reino, nenhum nem outro, nós estamos aqui para sermos neutros. Eu quero te dizer uma coisa, a fé evangélica sempre foi perseguida. Toda vez que ela tentou dar a mão a algum esquema político, se associar de alguma forma para trazer uma conexão entre política, entre como reger a sociedade e a fé da Bíblia, toda vez que elas deram as mãos, isso não ficou bom. Todas as vezes que nós, quanto povo de Deus, como igreja de Jesus, demos a mão ao Estado, falando assim, vamos andar juntos, vamos andar em fé, vamos andar em amor, em unidade, isso aqui não funcionou muito bem, nós perdemos. Eles ganharam, eles se tornaram alguma coisa através de nós. Nós sempre fomos utilizados na história como massa de manobra. Então, é verdade que Karl Marx, ele entendeu que para que o seu marxismo, a sua forma de sociologia, de pensar a sociedade, para implantar suas filosofias, ele tinha que destruir algumas coisas. E dentre elas estava a fé cristã. Porque ele sabe que a fé cristã dispara em nós algumas expectativas e que nos desprende daqui. Então, se ele queria uma sociedade um pouco mais briguenta, um pouco mais disputa, não poderia ter alguns discursos. Isso é fala de Marx, isso é leitura que eu fiz, isso não é um machismo meu, não. Para ele, nós somos um problema, e ele chamava a gente de droga, de ópio. Ele falou assim, a droga, a fé, a religião, ela é uma droga. Quando ela entra na mente, ela entorpece e ela desliga o ser humano desse espírito de luta. Muito pelo contrário, a fé evangélica brasileira é uma fé que é o contrário, é uma droga que dispara nas pessoas uma militância louca. Meu irmão, não é difícil você olhar para as manifestações a respeito de alguns temas complexos que eu acho que nós fizemos mais algazarra do que disparamos algum desejo através de manifestações, bandeiras de Israel. Israel mandando comunicados dizendo nós não temos nada a ver com essas ideais aí, nossas bandeiras estão lá, não sei porquê. Você sabe por quê que a bandeira de Israel foi parar lá nas manifestações? Alguém pode me explicar? Na Avenida Paulista, por que a bandeira de Israel? Quanto pessoal judeu estava lá se manifestando? Não tinha. Era a igreja. Era a igreja vinculando o Estado de Israel com a bandeira de Israel a temas. E vimos uma força nessa nação que, meu irmão, quase que nós reelegemos. Eu vou falar nós porque foram os cristãos em sua maioria e, por outro lado, também. Tanto que você não vai ver na história das eleições. Por favor, me perdoe, se você acha que esse discurso está chato, não fica. Vai acompanhando que tem lógica, amém? Nós nunca vimos os políticos, os candidatos, se voltarem e irem para lugares. Lula veio falar para 3.000, 2.000 pessoas, era muito, de evangélicos. Escreveu carta aos evangélicos, se dizendo o contrário a aborto. Estou criticando Lula? Não. Do outro lado, o Bolsonaro, que por sua vez tinha muito mais acesso às igrejas, ele subiu em todos os lugares que a gente pode pensar. ADVEC, Lagoinha Orlando. Esses caras tiveram tudo e eles entenderam o seguinte: não dá para ir para a televisão falar das nossas propostas, dos nossos debates. Esse público aqui ficou sinistro, nós temos que ir para eles. Temos que falar a linguagem deles. Temos que dizer que nós os representamos. Sabe o que eu fiquei ferido? E você me ouviu falar isso após a eleição e agora vem a justificativa. Meu irmão, se nós tivéssemos a força para se mover pelo Evangelho, conforme nós nos movimentamos pelas manifestações, conforme nós nos movimentamos pelos políticos, meu Deus do céu, a Igreja de Jesus seria outra coisa no Brasil. Ela mostrou que tem força, ela mostrou que tem garra, que tem vontade de lutar. Ela só não mostrou uma coisa: qual é a arma dela, porque não ficou claro.
Nós somos sendo acusados de intolerantes pelo discurso da Lagoinha, Orlando. Somos acusados agora de mandarmos matar os gays. Se a gente fizesse a defesa do evangelho, a gente não estaria nessas agendas. Não temos nada a ver com a agenda dos outros. Nós temos uma agenda nossa, porque o nosso Deus, conforme eu li inicialmente, iniciou uma boa obra e ele tem que completar até o dia de Cristo. E Paulo falou: ei, vocês estão junto comigo na confirmação e defesa do evangelho. Vocês participam comigo dessa graça. Paulo está dizendo, vocês são da briga junto comigo, mas a briga, meu irmão, não é sair para a mão, a briga não é violenta, a briga não é essa. A briga é se manter. A briga é dizer, eu não abandono a minha fé. O evangelho sempre foi daqueles que disseram, eu não abro mão daquilo que creio. Você que venha para cima de mim, você que me mate, você que mate minha família, você que arruine a minha vida, porém a minha fé não será tocada. Eles precisam entender em nós que, por último, eles podem destruir os templos, mas eles não destruirão a nossa fé, porque a nossa fé não está fundamentada no prédio. Você entendeu a questão aqui? O dia que a igreja ela começar a se levantar e dizer, nós não estamos aqui para falar que A ou B é pecado, nós estamos aqui para dizer o seguinte, nós cremos em homem e mulher, e sabe o que o homem que nós cremos? Porque está escrito, abrir, e ao invés de falar de gay, falar de homem, hétero, de verdade. Em vez de falar de mulher com a outra orientação sexual, falar de macho e fêmea, que Deus os criou, que essa essência está nele, os criou à sua imagem e semelhança. Em vez da gente ficar brigando que o MEC bota ou não bota dentro das escolas, você deveria ter vindo estudar como proteger a pureza dos seus filhos. Está acabando o curso e você não fez. Então, meu irmão, cá para nós aqui, se sensualizar os teus filhos e tu não souber o que fazer, se teu filho chegar em casa falando de temas que você não sabe lidar, ou se o seu filho aprender sobre masturbação com um amiguinho na rua, lamento por você, mas a culpa foi sua, o preço desse sangue está nas suas mãos, você foi omisso com a verdade, você não deu valor. Agora vem outra coisa, seminário sábado, meu irmão, nem para apertar o botão a gente está apertando. É só apertar em cima do dia. Então você sabe o que acontece? Eu não preciso do apoio do mundo para ser a igreja. A igreja ela deve opinar e ela deve participar de tudo, mas a nossa luta, ela tem um nome, a nossa bandeira tem um nome, defesa do evangelho, e é o que Paulo está fazendo aqui. Você sabe o que está acontecendo, meu irmão, e por que ama essa carta? Novos convertidos. Nós estamos falando de pessoas que estavam recentes na sua fé. Nós estamos falando de gente nascida de novo, agora. Imagina uma igreja inteira de novos convertidos. Imagina aí. Imagina que todo mundo nasceu, já estava organizadinha. Tinha bispos, tinha diáconos, já tinha entre eles os presbíteros, as pessoas que governavam a igreja. Estava organizadinha, mas era uma igreja que sofria os danos da perseguição. O que estava acontecendo? Imagina você ver a pessoa que falou para você de Jesus e de repente ela está presa. Ela está lá presa por causa do evangelho e você sabe que essa mensagem levou essa pessoa para o prejuízo. Meu irmão, imagina o grande vulto, o grande nome, vai preso. O que acontece com os demais? Paulo está falando, não, vocês não estão entendendo. Eu sou um agente motivador. Olhar para mim não é perder fé. Olhar para mim é acrescentar fé e ousadia. Olhar para mim... Eles estavam falando, olharam para ele e eles pensaram, os filipenses, Paulo tinha todo um carinho com essa igreja. Sabe por quê? Essa igreja se associou a Paulo. Paulo falou que eles participavam da mesma graça de Paulo. Paulo falou, vocês metem a mão no bolso. Essa é a igreja da Macedônia, é a igreja lá de 2 Coríntios 8, é a igreja que dá miséria, superabundou em generosidade. É uma igreja que falou assim, eu dou tudo para que essa causa vá adiante. Você entendeu que nós ainda não entendemos o evangelho conforme eles entenderam? Porque se entendêssemos, a gente falaria, eu dou tudo, eu faço tudo. E quando eu digo tudo, não é só financeiro. Eles se deram, disse Paulo. Eles não deram dinheiro, eles se deram. Essa é a diferença. O evangelho que desprende a gente da gente, que não desprende coisas de nós, desprende a gente da gente, esse evangelho precisa ser resgatado, porque ele será essencial para o nosso Brasil.
Um evangelho que a gente não está aqui por nós, pelo nosso nome, pela nossa instituição. Um evangelho que está aqui por causa de gente, porque existem pessoas que precisam ouvi-lo, pessoas que ainda não entenderam e que precisam entender. É isso que estava acontecendo nessa igreja. Agora, a nossa fé sempre foi combatida. Você sabe o que aconteceu após a ressurreição de Jesus? Um anjo aparece, os guardas fogem. Eles vão até o sacerdote, perguntam, falam para eles, o que aconteceu? Mateus 28, está no iniciozinho. O que aconteceu? Ressuscitou, um anjo veio, botou a gente para correr, aconteceu um estrondo, aconteceu todo um negócio, o corpo dele sumiu, aí ele ressuscitou. Os sacerdotes e os anciãos de Israel, a principal liderança, reúne e fala assim, o que faremos? Sabe qual foi a resposta? Toma aqui uma grana, pagaram muito bem, falaram assim, vão por aí e digam. Ele não, sabe o que aconteceu? A gente estava lá, dormindo, seus discípulos vieram, abriram o túmulo, roubaram o corpo dele e vão inventar por aí que ele ressuscitou. A nossa fé, ela sempre foi. Para tu ter noção, nós temos agora um texto que é para 60, 70 depois de Cristo. Sabe o que acontece? Mateus escreve assim, até hoje isso é divulgado entre os judeus. Porque, meu irmão, tem que mentir, tem que deturpar. Porque se a nossa fé, for a fé e defendida, ela não será abatida. Eles vão ter que mentir, mas sabe qual é a realidade? Nesse contexto onde... pensa, o Lula vem hoje, os ministros vêm hoje, os governadores vêm hoje, todo mundo começa a armar um cerco contra a igreja e começa a mentir. Só que a Bíblia diz que nesse contexto de Israel, gente, é pequenininho. Você sabe que Israel é muito pequenininho? É um lugar de perseguição muito fácil de achar. E sabe o que acontece? Quando o negócio ficou ruim, quando começou um embate ali entre a igreja e a principal liderança, eles já começaram a ir mentindo. Então imagina como que isso não espalhou. Agora imagina os apóstolos vindo e testificando que Jesus eu vi, ele estava vivo, eu toquei nele, eu tive com ele. Depois ele ficou 40 dias com a gente conversando e Jesus ressuscitou. Imagina eles anunciando isso e alguém dizendo, olha, eu ouvi dizer que vocês vão dizer isso aí. Você já pensou nesse quadro? Meu irmão, não importa a mentira e o tamanho dela, o importante é a convicção que você testemunha de Jesus carrega. Isso que está acontecendo. Você não tem a fé do engano. Os que estão no engano estão mais em fé do que você. Eles creem mais nas suas agendas do que você. Eles estão mais loucos, eles estão mais desequilibrados, mas estão lá, enfurnados em pregar. Você está frouxo. Não creia em outra coisa. Conforme a agenda do fim chegar, as coisas ficarão piores. 1 de João, capítulo 2, 18, vamos lá. O que diz lá? Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos, plural, têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Última hora. Então, últimos segundos nossos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Está na hora da gente começar a dividir quem é e quem não é. Está na hora de você ter a coragem que... Tem um rapazinho, ele é um pastor novo, e ele começou com muita paixão por Jesus e muita fã de vida devocional, e de repente se manifestou, meu irmão. Se manifestou. Ele veio a público agora esclarecer. Ele falou assim, eu fico perguntando quando é que eu vou e não vou me manifestar. E só para dizer uma coisa, eu não faço mais parte dessa religião que está no nosso Brasil. Aí ele falou assim, ele deu a entender, né? Porque o André que fez o prefácio do livro dele, falando assim, essa pessoa até escreveu no meu livro, fez o prefácio, mas eu não me identifico mais com isso aí. Então, meu irmão, são pessoas que não é cancelamento, mas a gente precisa entender aonde está o espírito que fala contrário a Cristo. Sabe por quê aqui? Você não entendeu, não? Saíram do meio dos nossos. Então, assim, nós estamos falando de pastor. Nós estamos falando que essa estrutura, ela sempre é religiosa. Nós não temos que nos preocupar com lá fora. É isso que eu estou tentando te explicar.
nós temos que nos preocupar com dentro. Você sabe o que é um cristão, você defende a sua fé é tão firme que custa a tua vida? Você defenderia a sua fé com a sua vida, com seu sangue? Eu sei que começa a dar um tremelique nos pés. Sabe por quê? Porque o Brasil é oba-oba, irmão. Nós somos uma nação que até então estava confortável ficar aqui, estava confortável falar as coisas, estava confortável fazer discurso, chamar um de pecador, gritar pecado no meio da rua. Agora não. Agora o cara está pregando, e quantos vídeos não são sugeridos para mim, cara gritando no meio da rua, e de repente alguém passa e fala, Satanás é o Senhor, e sai andando, e fala alguma gracinha, e xinga, e chama disso, daquilo, e não adianta, não é esse o confronto. Eu estou tentando te ajudar a não empenhar força onde não tem luta. Você não está lutando para não ser extinto, porque isso não acontece com o evangelho. Um país porco como esse, com o evangelho tão porco, aliás, perdão, tinha um pastor que era sério e se perdeu, e de repente ele vira e fala assim, sim, nós estamos sendo agora um país pós-cristão. Eu falei, ele se ouve. É culpa dos bolsonaristas, é culpa da igreja que apoiou o Bolsonaro. É culpa de quem? Eu tenho uma bandeira. E eu tenho preferência política, eu posso pensar. Eu posso ver, eu posso ler. Acabou. Por isso querem a internet. Não dá mais. Sabe o que a gente tem que pensar, meu irmão? Presta atenção aqui, por favor. O perigo não está lá fora, o perigo está aqui dentro. Muitos disse Cristo, vão dizer eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Tem uns que vão ser ousados, vai falar eu sou o próprio. Tem outros que vão dizer, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Tem uns que vão dizer eu sou o Cristo, tentando substituir a figura do Salvador. Tem outros que vão ser o pregador falso. Todos eles vão estar em que contexto? Fala para mim. Você quer apontar por quê? O anticristo é o Papa? E esses espíritos, e esses falsos cristos estarão onde? No meio de nós. Saíram do meio de nós para se mostrar que não são dos nossos. Se desvincularam da gente para mostrar que não são dos nossos. Não, nós não vamos, em nome do amor, fazer culto ecumênico. Não vamos. A gente invoca coisas diferentes. Só que isso tudo deveria ser uma coisa muito clara. Mas talvez você já não sabe nem mais o que é amor. Você quer uma dose rápida de Bíblia sobre amor? A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. A Bíblia fala em João que o amor em nós é aperfeiçoado. Ou seja, você em si mesmo nunca será pleno em amar alguém. Então preste atenção, nós não sabemos o que é amor. Que aliás Deus é. E o mesmo que amor é um juiz. Condena, ira. Você pegou aí? Distingue, separa. Será que o nosso amor não está sendo ditado por uma agenda que, em nome dele, destrói tudo? O que é amor, irmão? Você tem que se perguntar isso. Que amor é esse que estão dizendo? O amor não é intolerante. Então o amor é tolerar. Em nome do amor, tem mães, você não sabe disso. Isso é fato, a gente viu isso no curso sendo dito o tempo todo. Pessoas ricas temem seus filhos serem mortos nas favelas em nome do amor. Vamos ver se está legal isso aqui. Elas sobem a favela para comprar droga para os filhos. É amor? O Brasil, gente, a gente está caindo nessa graça de sentir pena de quem a gente deveria dar consciência do erro. Você entende isso? Não é odiar, é conscientizar. Eu estou errado pela justiça, eu estou errado pelo reto, eu estou errado por querer a verdade, por querer a luz.
Gente, olha a inversão, por favor. Vão falar para os seus filhos, já falaram para os seus filhos que eles estão errados. Um jovem no nosso país é defendido, menor idade penal, acho que diminuiu para 16, em alguns crimes. Em alguns crimes está 16 já. Para a glória de Deus. Porque o nosso jovem ele pode escolher mudança de sexo muito jovem, mas ele não pode ter consciência se matou alguém. Como é que ele faz uma escolha tão séria com o seu próprio corpo e sem precisar? Essa é a votação da aprovação dos pais. Gente, estão te anulando, você só é o trouxa que paga a dívida. Isso é ser pai, gente? Você não entendeu que, aos poucos, a sociedade está nos substituindo e a sua família está perdendo sentido? A sua casa é um lugar que você vai ter que, daqui a pouco, educar seu filho falando, enquanto você comer do meu pirão. Isso não é mais educação, gente. Porque seu filho daqui a pouco vai falar assim, quer saber de uma coisa? Já tem meu dinheiro, fui. Não, isso não é mais educar. Nós precisamos começar a entender que a nossa família, ela é nosso lugar de guerra. Ninguém manda na minha casa, ninguém ensina meus filhos, e eu compro a briga que for para que os meus filhos ouçam de mim a verdade. Eu sou o pregador da minha casa, eu não estou falando agora como pastor. Você está entendendo a questão aqui? A sua família está em desuso. É isso que o Estado quer que você seja. Você daqui a pouco vai ter menos condição de cuidar da sua casa, porque estão querendo a cada dia nos empobrecer. Afinal de contas, para que a classe média ostenta tanto? Nós somos maioria nesse país. A classe média que se chama, nem sei se eu faço parte dessa classe, mas estou dizendo o seguinte, estão querendo empobrecer. A cada dia puxar essa diferença social, rico, pobre. E aí, depois que quebram a nossa perna, dão um par de muleta e falam, viu como é que você precisa de mim? A sua fé é para que não deixe o Estado crescer. Você entendeu isso? Você não precisa do Estado conforme eles querem que embutir na nossa cabeça. Não, mas então, como é que o meu filho vai estudar? Claro, meu irmão, estão te empobrecendo, estão enriquecendo quem está lá, estão empobrecendo você. Você fica no meio e fala assim, viu, eu preciso da escola pública. Mas você já entendeu o tanto de imposto que você, mais humilde do nosso país, nós, mais humildes do nosso país, pagamos? Você já entendeu isso? Não fazem por você, fazem o dever que devem fazer e ainda querem que você não tenha o governo da sua casa. A agenda marxista é destrua a família, conceito de família, porque fica mais fácil para o Estado dominar os jovens. Ah, calma. Nossas faculdades é o que é hoje? Você já foi no fundão? Já? Tava assim, ó, 1 ano de golpe. Ué, não sabia que ali para mim era lugar de fazer operações. Não sabia que era um partido político, não. Que golpe? Opiniões condenam um no nosso país. As opiniões dos outros têm que ser ouvidas e aplaudidas. Nossa ministra, Marina Silva, assumiu falando que estávamos queimando a Amazônia. Está queimando. Quantos youtubers, pessoal da música, os artistas, quantos que você ouve falar da queimada aqui? Tá sinistro, irmão. Nunca se teve tanto. Você não está entendendo. Se você não entender, sua guerra não está lá fora. Só não deixe isso aí crescer para dentro da tua casa. Faça o seu trabalho, lute pela sua fé, entenda a sua fé e pregue a sua fé. Sabe por quê? Nós vemos aqui 2 padrões. Paulo está falando de que a defesa da fé funciona da seguinte maneira. Primeiro, ele falou, vivam. E depois, preguem, expanda, faça pressão, não se cale, não se retraia, não fique aí atrás dos muros falando, vamos votar para não mudar a Bíblia. Meu irmão, que mudem o texto, não vão mudar a essência, a gente vai continuar chamando do que é pecado, pecado. Você acha que um texto escrito vai mudar a minha mensagem? Fala aí. Hein? Você já sabe que a Bíblia não é um livro apenas escrito por homens, é isso que me importa. Você respeita a palavra de Deus e crê nela. Ela fez sucesso na sua vida, ela teve um sucesso de transformar a sua vida? Então, meu irmão, é isso que importa. Isso eles não tiram de nós. E eles não conhecem o poder de uma verdade, porque eles repetem mentira e entram na mente do povo. Mas vamos lá,
A intolerância que estão querendo pregar em nós será revertida. Nós amaremos a todos, discordaremos de todos, ensinaremos à sociedade de que nós nem queremos que os centros espíritas sejam fechados. Você quer isso, irmão? Confundi você, né? Não, eu também não quero, não. Você quer, ó? Você quer que alguma igreja católica seja fechada, irmão? Hein? Você ficou confuso? Me preocupei. Deixa até isso quieto. Deixa eu te falar uma coisa. A sociedade tem que ser livre. Livre! Nós temos que ser livres para querer sermos homens, gays, lésbicas e todo o alfabeto. Não estou aqui pela causa deles, então não tem que falar a sigla deles. Eu estou te dizendo o seguinte, nós temos que ser livres. Ninguém tem que determinar o que a gente quer. Você está aí, irmão? Então, sim, o pessoal espírita, eles têm direito ao centro deles. Hã? Ah, agora vamos lá, vamos funcionar aqui. A igreja católica, ela tem que ter direito a ter o templo dela. Você vai lá destruir alguma coisa disso, irmão? Nunca! Esse não é o teu espírito. Se um dia um católico sentar com você e falar assim, o que divergimos, o que você vai falar para ele? Gente, a gente tem que ser livre. Pastor tem que regular. E você acredita na pureza das pessoas que vão regular isso? Eu não. Eu prefiro deixar todo mundo falando suas besteiras. Eu prefiro ver o Henrique Cristo falando, gente. Eu já estava vendo outro dia, muito engraçado, dava dando risada. O Henrique Cristo falando, essa aqui é a irmã que informatizou o reino de Deus. Aí a irmã dele lá... Isso, nós temos que ser isso, esse país maluco. Henrique Cristo acha que é Jesus. Ele falou, perguntar para ele, Henrique, como é que funciona isso? Você voltaria nas nuvens e você está aqui. Você é um homem, você nasceu de uma mulher. Não, meu pai, quando falou isso, é que eu viria no avião. Eu falei, isso, tá tudo bem, cara, ele acredita ser Jesus. Isso te ofende? Não me ofende. Tô te ensinando, irmão. Pastor, não te ofende? Não. Muitos falsos cristos surgiriam, ele deixou, ó, e muitos falsos profetas. O que não pode? Uma igreja ouvindo o Henrique Cristo pregar. Usem álcool em gel. Eu achei legal, mas a pandemia está fazendo live, cara. Olha aí. Graças a Deus, ó. Aí, até o sinal da cruz eu faço, ó. Convivência de amor. Então, estou te ensinando com a minha vida de que você precisa entender uma coisa. Entenda, se você não lutar por ela, tua fé vai perder. Você irá perder sua fé, ela é um patrimônio para você. É tudo que nós possuímos, gente. Então preste atenção, historicamente a nossa fé sempre foi batida, ela sempre foi confrontada. Isso não vai mudar. Ela sempre foi também usada como massa de manobra, isso não vai mudar. Nós precisamos identificar os usurpadores, os falsos cristos e falar, aqui não. Nem de um lado, nem de outro. Nenhuma posição política irá se associar à nossa fé. Sabe por quê? Nós começamos falando que somos conservadores, eles estão nos chamando de extrema-direita. Você tem noção do que é isso? É tão ruim quanto o tal do comunismo, que você... Antônio Greensmith, não sei falar o nome do cara. A nova forma de socialismo que veio nessa guerra de não pegar em armas, de entrar nas faculdades, literalmente é dito, tá, gente? E também foi dito no Foro de São Paulo. O Lula falou no Foro de São Paulo claramente sobre o ataque à família. Tá lá, tá na internet. Não preciso de teoria da conspiração, não preciso ser bolsonarista para falar isso. Aliás, meu irmão, eu quero mais é que se o Bolsonaro fez algo que ele pague, por favor, que vá preso. E eu quero que todos os outros vão para a cadeia. Você entendeu a questão aqui? Hein? Não me importa, nós não temos político de estimação. Sabe por quê? Começamos por uma pauta correta, gente. Terminamos atrelado em intolerância, em movimentos que mataram ao longo da história e mataram tanto quanto o socialismo, mataram tanto quanto esse tipo de pensamento maluco. Tá bom, Nicolás Maduro é um democrata, frase do nosso presidente, mas eu não vou ficar aqui plantado igual um bobo, esperando esses caras virem para cima da minha família, a minha igreja,
o meu povo, aqueles que eu carrego a bandeira, sim, enquanto eu puder falar, eu vou falar o que me convém. E eu vou dizer para você o seguinte, faça o mesmo. Se convença da sua fé, meu irmão. Ame Jesus, sabe por quê? A nossa fé, ela não traz blindagem. Ela sempre contou com um ponto. Ela sempre contou com a entrega de alguém. Paulo, ele estava na cadeia falando, fiquem felizes e motivados, preguem mais. Eu estou preso, mas a palavra não está. E só para vocês saberem, todo mundo sabe aqui que eu estou preso por causa de Jesus. Ele falou, eu estou manifestando que a minha cadeia foi Jesus quem me trouxe para cá. Eu não estou preso porque eu sou safado, ladrão, nada, não me associei a nada. Eu não sou pastor do MEC. Eu estou preso porque falei de Jesus. Ele falou, mas tem gente mais motivada pregando mais. Então vocês também foram, filipenses, associados comigo para pregar a palavra e sofrer por Jesus. O que será que ele quis dizer com isso? O cara estava preso. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Ele está falando, vai para a cadeia também. O texto só vai ficar pior. Se a gente for avançar, no capítulo 2, verso 17, Paulo fala algo lindo. Ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como? Sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegres comigo. Nós lemos 2 textos e a alegria não para de surgir. Ele está falando, fiquem alegres. Deixa eu te contar uma coisa que está acontecendo aqui. Paulo está falando que ele era entregue como libação sobre o serviço da fé. Ele está falando, tem gente que precisa de fé. E sabe o que eu sou? A entrega para servir a fé dessas pessoas. Ele está falando que ele era libação. A libação era uma oferta de líquido. Sabe como é que era feita no Antigo Testamento? Quando se ia entregar uma oferta no altar lá de bronze, o primeiro altar, quando você entrava no tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão, você jogava uma bebida sobre o animal sacrificado. Ou lá no santo lugar, na primeira entrada da cabana, você tacava uma oferta líquida diante do Senhor. Só que eu te falo uma coisa, uma água que se derrama. Eu não sei se você já teve essa tristeza de ver uma tinta se derramar. Eu já. Eu estava pintando a igreja com muita pressa. Então eu estava empurrando o balde com o pé e fazendo isso aqui, ó. Eu tenho um balde, que é balde barra cestinha, aquela cestinha de pintura. Então eu empurrando e ia fazendo isso aqui, ó. Numa hora eu fiz isso aqui, o balde grudou no piso. Gente, tinta, o chão ficando da cor da parede. Não dava nem para chamar de lindo. Dava para chamar de trágico. Você fica assim, isso, como é que faz agora para juntar? Vem sujeira do chão. Paulo está falando, eu sou um desperdício para a fé das pessoas. Eu me desperdiço por elas. Eu me entrego completamente. Está faltando gente que fala assim, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelo outro. Eu estou aqui pela fé, pelo serviço das pessoas. Você está junto comigo? Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto houver o evangelho no engajamento que o evangelho nos pede, tem que ter pessoas com sacrifício no coração. Colocando como Paulo, eu sou a entrega. Então preste atenção, ele fala, eu estou feliz por fazer a vontade de Deus. Amém? Aí, olha o que está acontecendo. Paulo está ensinando a renúncia. Ele está ensinando a perder. Ele está ensinando a se alegrar com a perda, a se alegrar com a entrega, a se alegrar com a renúncia. Agora, o que acontece? Filipenses 3, 7 e 8, um texto maravilhoso, que diz assim, o que para mim era lucro, considerei por perda por causa de Cristo. Ele está sendo específico ao dizer, na verdade, considero tudo como perda. Paulo está embutindo na mentalidade da nova igreja, perca por ele, sofra por ele, mas se alegre ao fazer isso. Estamos juntos? Se alegre quando você tiver que ser desprendido de você. Por quê? Porque ele diz, na verdade eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É sublime o conhecimento dele. Aí ele diz, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar. Ele usa o termo de ganhar.
Ele está falando, o meu troféu da minha entrega é Jesus. Eu não estou querendo reconhecimento, eu não estou querendo fama, eu não estou querendo estar do lado de quem está no governo, eu não estou querendo nada, eu estou querendo Jesus, eu estou querendo Jesus e o conhecimento dele de forma sublime. Então, eu entrego qualquer coisa. Qual é o preço que eu pago? É isso que Paulo está falando. Assino, bota aí o preço no cheque que eu vou assinar. Você está entendendo, irmão? Para a jovem igreja. Agora, que fique bem definido uma coisa. Quem são os adversários? Que Paulo disse para eles, não temam os adversários. Não tenha medo dos adversários. Ele está falando, tem adversário. Isso, assustadoramente, você sabe quem são os adversários? Lembra? Do meio de nós. Só que Paulo, se ele está seguindo nessa sequência, se ele está nos ensinando através da carta, e através da carta esse assunto está seguindo, lá no capítulo 3 deve ter alguma coisa. Vamos ver o verso 17. Capítulo 3, verso 17 diz: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ele está falando, não imite outro modelo, olha para o nosso. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes lhes dizia, e agora digo, até chorando, são inimigos. Olha o termo, são inimigos da cruz de Cristo. Você está comigo, irmão? Ele não está falando de que é uma pessoa discordante. Ele não está falando, olha, ela tem ponto de vista diferente. Ele está falando, são inimigos da cruz de Jesus. Sabe por quê? Inimigo muito específico. Paulo está dizendo que esses inimigos, eles eram pessoas que a mensagem da cruz massacrava eles. Eles combatiam a mensagem da cruz. Porque a mensagem sempre foi, deixe-se, se sacrifique, perca. Não é à toa que Paulo, no capítulo 3, está falando para eles, tenham em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ao que devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou e assumindo a forma de servo, na forma de servo, de forma de homem, ele diz, foi obediente até a morte e morte de cruz. É uma descida que Jesus veio. Bum! É isso que Paulo está falando. Ele despencou de glorioso para morto numa cruz. Ele está falando que a morte mais desprezível da sociedade foi dada àquele que chamar de Salvador. Jesus, que era o mais glorioso, foi o mais miserável. Ele está dizendo, se ele se esvaziou nesse nível, que dirá nós? É a carta, é uma mentalidade de discipulado que ele está estabelecendo nessa jovem igreja. Então o evangelho não é sobre o que ganhamos, irmãos. É sobre o que nós perdemos e como reagimos. A perda por ser achado em Jesus e ganhar Jesus, que é o que o termo diz aqui no texto. É isso que vai diferenciar a sua vida dos demais. Você valoriza a mensagem que você tem nas mãos. Nós não somos o povo ridículo da Bíblia. Nós não somos bobos, nós não somos burros, nós não somos massa de manobra de ninguém, de nenhum conceito político, seja de A ou B, seja de direita ou esquerda, seja de qualquer que seja o idealizador, e nem muito menos de qualquer líder político. Nós somos de Jesus, pertencemos a Jesus, temos uma causa em Jesus, e a nossa causa está a serviço da fé de pessoas. Nós não podemos parar isso. Nós não podemos ser frouxos a isso. Nós não podemos militar para outra coisa e não militar para aquilo que nós temos que militar, que é a nossa entrega. Sirva para impactar as pessoas, sirva para servir as pessoas. Tem gente, que está te olhando, te observando. E sabe o que essa pessoa não quer? Ela não quer cair. Nós fizemos um curso de dependência química. E eu conto isso com muita tristeza. Alguns aqui já conhecem, quem conhece tudo bem, mas quem não conhece, o exemplo cabe. O nosso professor, ele teve uma recaída. Ele era um ex-dependente químico, só que ele era um médico, meu irmão. Muito bem conceituado. Ele era o próximo a assumir a clínica que a gente fazia. Nós não estamos falando de curso de dependência química cristão, não. Ele era cristão, por assim, coincidência. Ele era um cristão, um doutor, um psiquiatra. E o que acontece? Ele era um ex-dependente químico. As pressões da vida aconteceram e depois eu até tenho Twitter por isso. Eu não uso conta do Twitter.
Eu tenho Twitter por isso. Eu fui investigar a vida do médico. Eu queria saber o que estava acontecendo na vida dele. Então eu puxei tudo. E eu entendi uma coisa que estava doendo nele. E ele estava com muitas pressões. Só foi dito isso pra gente, que ele estava com muitas pressões e não soube reagir. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá e teve uma noite de recaída. Mas foi a noite fatal. Ele soube cheirar a cocaína. Ele recaiu e morreu. Foi achado com um infarto fulminante. Aí, sabe o que aconteceu? O pessoal que ele tratava começou a não ir mais à terapia, começou a não voltar, começou a sair, dizendo se ele quer ele. Não aguentou. Tem gente que está olhando para você e falando assim, vamos ver até onde essa postura vai. Você entende que tem gente que vai chegar na nossa igreja e vai falar assim, a postura de vocês vai mudar? Vocês falam isso porque vocês estão pequenos. O pastor pensa assim porque é pequeno. Deixa ele começar a ter político procurando ele. Meu irmão, tu acha que nesse tempo não teve? Sim, tu sabe de nada, inocente? Político, agiota, tudo coisa ruim que você quiser. Teve um cara que ele era amigo da minha mãe e pegou meu número e me ligou. Fala, meu amigo, tudo bem? Tal, eu quero levar o candidato aí. Falei, poxa, traz. Aí ele, não. Mas assim, como é que a gente vai fazer? Falei, não entendi. Falei, se o que você está perguntando é se o candidato vai poder falar, não. Ele quer vir à igreja e pode vir à igreja. Estranhamente, era no período da eleição. Vou fazer de bobinho. Estranhamente, ele queria vir no culto no período da eleição, ele foi tocado pelo espírito de arrependimento do evangelho. Então, assim, tudo bem, tá tudo bem, comunistas vão à ceia, não tem importância. Eles também podem vir ao culto. Aí eu falei assim, pode ir. No final, se alguns irmãos quiserem ouvir ele, é com os irmãos, mas microfone eu não vou dar para ele. Aí eu falei assim, cara, mas como é isso? Não sei o que, o candidato que é na tua igreja. Pá, 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 pá. Eu falei, cara, por que lá na igreja, irmão? Eu falei, não, cara, não vai. Eu fui comprar esse bloco e o pedreiro mencionou para a menina, Caixa, que eu era pastor. Eu estava olhando ferramenta. Gente, agora eu sou viciado em ferramenta. Eu estou com esse vício, vou ter que me... Vício bom, cara. Meu Deus do céu, muito bom ter ferramenta. Eu estou atrás daquela agora de preguiçoso mesmo, que quando bota piso, Paulinho, brrr, brrr, não quero nem mais bater com o martelo, não. Só que o Google me pregou uma peça. Eu estava olhando essa máquina, 800, 700, 600. Meu Deus do céu. Tem nada de R$ 50, não? Aí, de repente, no mês, tem um martelo de borracha. Caraca, cara, vai trabalhar, preguiçoso. Foi essa mensagem, eu recebi a mensagem. Tu vai trabalhar, preguiçoso. Eu falei, caramba, vou com o martelinho mesmo, eu tenho um martelinho lá, vou com ele mesmo. Aí, eu tava lá, perdido, aí, de repente, o pedreiro foi, falou, aí a menina foi, voltou, de repente vem o dono. Mas o dono é político em Nova Iguaçu. Cara, sabe que a gente entrou no assunto disso? Ele falou que já estava de saco cheio de pastor. Eu falei, mas fica tranquilo, cara. Eu não quero saber de nada, não. Ele, não, pastor, como é que você vai pagar? Porque aí a gente faz alguma coisa. Olha só, tem vínculo político? Aí ele, não. Tanto que ele não tem meu número. A gente se falava, eu mostrei para ele, falei, ó, agradecido. Nós pagamos o valor à vista, então ele deu desconto, mas esse foi o desconto do valor à vista. Ele fez algo bom, melhor ainda, ele fez a gente negociar com a fábrica. Só isso. E, cara, ficou nisso. Eu me assustei. Eu entendi, ele tá de saco cheio de pastor mesmo. Falei, que legal, cara. Ficou ele de lá, eu de cá. Olha só, tá todo mundo infeliz da vida. Ele segue vendendo as coisas dele, eu sigo aqui pregando o evangelho. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu conheço o pastor que é laranja. Tá lá na prefeitura escrito. Os nossos inimigos somos nós, gente. O cara ganhando R$ 4.000 para não indo trabalhar. Como é que faz isso? Como é que explica isso aí? Ele falou assim, e citou o nome, citou o cara. Cara, como é que um lugarzinho tão pequeno para arrumar tanta gente ruim para vir para cá? Falando de pastor, gente, pastor. É muita gente ruim, gente. Lugarzinho para atrair gente ruim, para liderar o povo. E também para concentrar um povo, meu irmão, que gosta da glória dos homens. Rapaz, eles gostam de um pastor que brilha. Sabe, um Moisés que tira assim e fala, olha a glória desvanecente.
pessoal fala, vou seguir esse brilho. É esse brilho que eu gosto. Aí o Moisés fala assim, caraca, deixa eu cobrir que ele pode saber que isso aqui passa não. É a hora do brilho, é a hora da exposição. Na hora de ficar diante do povo, brilha que é uma beleza. A vida deles é apagada. É uma estrela que já apagou, meu irmão. Só que o brilhinho está indo. E está todo mundo seguindo o brilhinho que passa. É muito difícil fazer a missão de Cristo nesse bairro. Muito difícil. As pessoas não entendem o que é o Evangelho de Jesus. Então vai uma palavra aqui para você. Se você ainda não entendeu, você é um militante. Sua fé te tornou um lutador. Para não perdê-la, você vai ter que lutar. Como que eu luto, pastor? Vai de modo simples, irmão. Esteja mais convicto que você puder. Se agarre a ela. E a Bíblia diz sobre permanecer. É isso aqui, ó. Nega, não nego. Os mártires já nos mostraram. É literalmente isso aqui, ó. Abre mão, não abro. Fala outra coisa, não falo. Declara uma outra coisa, não declaro. Não, vocês vão ter que mudar o que vocês creem. Não vou. Isso entrou em mim. Isso é meu. Você não vai ter como tocar nisso. Não é uma mera frase. É minha fé. Você entendeu? Eles não vão tocar nisso. Eles não podem. Meu irmão, abra mão de tudo que você puder. De amizade. De tudo que você puder, de qualquer tipo de influência. Até mesmo de pastor. Se essa pessoa mudar a forma de pregar. Se eu mudar a forma de pregar, saia da igreja. Não é forma, não. É a essência. Se eu quiser pregar cantando, fica na igreja, irmão. Eu canto bem, pô. Se eu quiser encenar, eu já fui do ministério fui Jesus, meu irmão. Fui um falso Cristo. Meu sangue era tinta guache. Mas foi bom. Eu levei uma pancada de verdade. A gente não tinha ensaiado. O irmão pegou e mandou uma pancada aqui, ó. Quando eu entrei na igreja, a pessoa pegou e fez assim, ó. E eu não entendi, porque quando eu levei a cruz, bati a cabeça que assim a cruz veio atrás e bateu. Só que aí lembra, eu tinha um monte de tinta guache em mim. Pensei em abrir a cabeça. Mas como que checa? Quando eu fui tomar banho para ressuscitar, eu falava só para ela assim, me ajuda, eu tenho que lavar a cabeça, que eu acho que eu abri a cabeça. Depois eu perguntei, cara, o que foi aquilo? Eu me empolguei. Gente, a paixão de Cristo não foi tão realista quanto a minha encenação. Já fui Davi, fui os grandes, percebeu, né? Mas já fui filho de alguém também na peça de teatro. Então, só para você entender, se eu pregar alguma coisa diferente, meu irmão, aqui, ó, vai embora. Mudei, comecei a flertar com o evangelho da inteligência, porque esse evangelho ele tem um cunho mais argumentativo. Não é bíblico, é alguém que descredibilizou isso aí que a gente diz que é Bíblia. Que o evangelho está assim agora, o evangelho progressivo no Brasil. Não é achismo não, gente. Queria eu poder falar, vai lá, acesse isso, mas vai acabar que você vai acabar crendo nos caras. Vai acabar que os caras vão te convencer que eles estão certos. Porque é o evangelho da inteligência. Teve um pensador que pensou, que descredibilizou esse texto antigo aí. Só que tem um problema, irmão. Tem um problema muito sério. A minha Bíblia, ela só pode ser deturpada pelos nossos desejos carnais. Quem está no Espírito sente a conexão que ela tem com a verdade. Você entende isso? Se você andar em Cristo, você vai entender que essa mensagem aqui é a verdade. Talvez você entrou aqui a primeira vez e pensou assim, isso é uma pregação ou isso é uma aula? Já começa daí o problema. Esse é o evangelho porco do nosso país. O homem brilha. Não é a Bíblia que sai da boca dele. É a aparência com que ele entrega isso. É o grito. Eu não estou nem podendo gritar. Já pensou se eu grito? Amanhã eu estou sem voz. Já tá doendo. Então você entende a gravidade que o nosso país se encontra? As pessoas não sabem mais comer a Bíblia. Elas precisam de um homem. Elas precisam de alguém. Precisam de um intermediário.
Gente, a gente precisa desaparecer quando prega. Eu não ponho certas pessoas aqui porque discursariam muito bem para você. Mas quando vocês ouvissem essas pessoas, elas iam estar daqui para cá, ó, elas e vocês. Essa conexão da alma e Deus ia estar muito perdido nessa equação, você entende? Ele não iria estar fazendo parte daquilo que é o momento dele de brilhar. A Bíblia diz que falamos de Deus na presença de Deus. Então uma pregação é quando Deus se assenta para ouvir. É falar dele na presença dele. É falar dele olhando nos olhos dele. Já viu quando tua mãe vem te criticar e tu fala assim, ela tá falando isso, mas é porque eu era pequeno, mas isso aí não condiz comigo hoje. Isso era porco. Aí tu quase que ela tá falando, isso é porco. Aí tu fica assim, mas meu Deus, tá mentindo. Eu não sou assim, não. Ou tu já pegou alguém falando de você que não condiz com a tua característica? Gente, eu não sei você, mas é um desprazer. Mas, cara, isso não pode me agredir, porque isso não diz nada a meu respeito. Deus, ele quer tocar você com uma firmeza que você nunca teve. Tá na hora de você parar de perder alguns embates, meu irmão. Tá na hora de parar de você ser sempre a pessoa que sobrepõe, as pessoas se sobrepõem a você e te rebaixa. Tá o tempo todo te usando de tapete em relação à sua fé. Quando é que você vai falar, eu penso assim? Se quem for do teu lado tá tão buscando tolerância e querer ser tolerante, as pessoas vão te amar. Como é que tá a fé para você no seu coração? Como é que tá a sua fé? Como é que tá você? Como é que você está reagindo a isso todo, esse momento? Por que você está se envergonhando do evangelho que você deveria afirmar como poderoso? Tira esse tempo agora para meditar. Tira esse tempo agora para ser mudado. Tira esse tempo agora para ser convicto. Esse tempo agora para orar. Por favor, ore. Tira esse tempinho falando, Deus, inflama meu coração novamente. Eu não tenho paixão e nem tenho força para pregar o evangelho com a ousadia que ele se propõe. Se custar a mim, Jesus, eu negarei o Senhor. Começa a falar para ele que as bases principais do evangelho você não tem incutido em você. Você não tá conseguindo se manter em pautas morais, meu irmão. Talvez sua família já perdeu o lugar muito tempo no seu coração. Você está querendo dar o poder para o Estado. Talvez dentro da sua casa o Estado já manda e desmanda. Como assim, pastor? A filosofia, meu irmão. Lembra do helenismo, lembra da cultura grega, lembra que a cultura chega antes. O império era romano, mas a língua era grega. Cuidado com isso. O domínio, o controle, as massas, a sabedoria, a filosofia que chega sorrateiramente, entra no nosso coração. E sem que percebamos, somos tragados por aquela mentalidade.